Viagens de Gulliver, Jonathan Swift, parte 2, capítulo 6a. Tinha sempre presente no espírito que algum dia recuperaria a minha liberdade, ainda que não pudesse adivinhar por que meio, nem formar projeto algum com a menor probabilidade. O navio que me tinha trazido e que sossobrara nessas paragens era o primeiro barco europeu que, ao que se sabe, conseguira aproximar-se daí, e o rei dera ordens muito terminantes para que, se algum outro aparecesse, fosse puxado para a terra e toda a tripulação e passageiros fossem metidos numa carroça de lixo e levados para Lorbrogard. Estava muito empenhado em encontrar uma mulher da minha estatura, com a qual eu pudesse multiplicar a espécie. No entanto, creio que preferiria morrer a fazer criação de desgraçados entes, destinados a ser engaiolados, assim como canários, e a ser, depois, vendidos por todo o reino a pessoas de elevada estirpe como pequeninos animais curiosos. Era, na verdade, tratado com grande bondade. Era o favorito do rei e da rainha e as delícias de toda a corte. Mas estava numa situação que não convinha à dignidade da minha natureza humana. A princípio, não podia esquecer os preciosos penhores que deixara em minha casa. Desejava bastante encontrar-me entre povos com os quais pudesse entabular conversa como de igual para igual e ter a liberdade de andar pelas ruas e pelos campos sem receio de ser pisado ou esmagado como uma rã ou ser o joguete de algum cãozinho. A minha libertação, porém, chegou mais depressa do que esperava e de uma forma extraordinária, que vou referir fielmente com todos os pormenores desse admirável acontecimento. Havia 2 anos que vivia nesse país. No princípio do 3º, Glumdalclitch e eu fazíamos parte da comitiva régia numa viagem que o rei e a rainha realizaram pela costa meridional do reino. Levavam-me, de ordinário, na minha caixa de viagem, que era um aposento muito cômodo, com a largura de 12 pés. Tinham, por minha ordem, colocado uma maca suspensa de cordões de seda aos 4 cantos superiores da minha caixa, a fim de que sentisse menos as sacudidelas do cavalo, sobre o qual um criado me levava na sua frente. Ordenara ao marceneiro que fizesse na tampa uma abertura com um pé quadrado para deixar entrar o ar, de maneira que, quando eu quisesse, pudesse abri-la e fechá-la por meio de uma corrediça. Quando chegamos ao termo da nossa viagem, o rei achou conveniente passar alguns dias numa vivenda que possuía perto de Flanflasneck, cidade situada a 18 milhas inglesas da beira-mar. Glumdalclitch e eu estávamos deveras fatigados e eu até um pouco constipado, mas a pobre pequena estava tão doente que era obrigada a permanecer sempre no quarto. Tive vontade de ver o oceano. Fiz-me parecer mais doente do que realmente me sentia e pedi que me dessem liberdade para respirar o ar do mar com um pajem, com quem eu simpatizava muito e a quem noutro tempo fora confiado. Nunca esquecerei a repugnância com que Glumdalclitch
consentiu nisso, nem a ordem severa que deu ao pajem para ter cuidado comigo, nem as lágrimas que chorou, como se tivesse o pressentimento do que me devia acontecer. O pajem conduziu-me, pois, na caixa, afastando-se quase meia légua da região para os rochedos à beira-mar. Disse-lhe então que me pusesse no chão e, levantando o caixilho de uma das minhas janelas, comecei a olhar tristemente para o mar. Pedi então ao pajem que, tendo vontade de dormir alguns instantes na maca, me deixasse fazer, pois isso me aliviaria. O pajem fechou bem a janela, com receio de que eu sentisse frio. Depressa adormeci. Tudo o que posso conjecturar é que, enquanto dormia, o pajem, julgando que nada tinha a recear, trepou pelos rochedos em busca de ovos das aves marinhas, tendo-o visto da janela a procurá-los e apanhá-los. Fosse como fosse, o que é certo é que fui subitamente acordado por um violento solavanco que a minha caixa sofreu, que me senti no ar e, em seguida, arrebatado com prodigiosa rapidez. O primeiro solavanco quase me fez saltar fora da maca, mas depois o movimento tornou-se mais suave. Gritei, com todas as forças dos meus pulmões, mas debalde. Olhei por entre os vidros e só vi nuvens. Ouvia por cima da cabeça um terrível ruído semelhante ao bater de asas. Então, comecei a conhecer a perigosa situação em que me encontrava e a suspeitar que alguma águia tivesse segurado o cordão da minha caixa com o bico, no desejo de a deixar cair sobre algum rochedo, como uma tartaruga na casca, e em seguida tirar-me para fora e devorar-me, porque a sagacidade e o olfato desta ave permitem-lhe descobrir a sua presa a grande distância, ainda que muito oculto estivesse na caixa, que tinha apenas a espessura de 2 polegadas. Ao cabo de certo tempo, notei que o ruído e o bater de asas aumentavam muito e que a caixa se movia para um lado e para outro como uma tabuleta impelida pelo vento. Ouvi violentas pancadas que eram dadas na águia e depois, de repente, senti-me cair perpendicularmente durante mais de 1 minuto, mas com incrível velocidade. A minha queda acabou por um terrível solavanco que retiniu na minha cabeça como a nossa catarata do Niágara, depois do que fiquei às escuras durante 1 minuto. E então a minha caixa principiou a elevar-se, de maneira que pude ver o sol por cima da minha janela. Percebi, então, que caíra no mar e que a caixa flutuava. Supus, e suponho ainda, que a águia que arrebatara a minha caixa fora perseguida por 2 ou 3 águias e constrangida a deixar-me cair, enquanto se defendia das outras que lhe disputavam a presa. As chapas de ferro, colocadas por baixo da caixa, conservaram o equilíbrio e impediram que se quebrasse e esmigalhasse ao cair. Oh, como desejei que Glumdalclitch me socorresse nesse súbito acidente que tanto me afastara dela. Posso, na verdade, dizer que no meio das minhas desgraças lamentava e tinha saudades da minha pequena dona, e pensava no desgosto que sentiria com a minha perda e no sentimento da rainha. Estou certo de que poucos viajantes há
que se tenham encontrado em situação tão triste como aquela em que então me encontrava, esperando a todo instante que a minha caixa se partisse, ou pelo menos se voltasse ao primeiro golpe de vento e fosse submergida pelas vagas. Um vidro partido e estava completamente perdido. Não havia nada que pudesse fazer, senão conservar-me à minha janela, que estava munida pelo lado de fora de arames muito fortes que a protegiam contra os acidentes que podem ocorrer em uma viagem. Vi a água entrar na minha caixa por algumas fendazinhas, que tratei de tapar o melhor possível. Não tinha força para levantar a tampa da minha caixa, o que, se pudesse, faria, e aí me colocaria, de preferência, a ficar encerrado nessa espécie de porão. Nesta crítica situação, ouvi, ou julguei ouvir, uma espécie de ruído ao lado da caixa. Depressa comecei a imaginar que era puxada e de alguma forma rebocada, porque de tempos a tempos sentia como que um esforço que fazia subir as ondas até a altura das janelas, deixando-me quase às escuras. Alimentei então algumas fracas esperanças de salvação, ainda que não pudesse imaginar de onde ela me viria. Subi para as cadeiras e aproximei a cabeça de uma pequena abertura que havia na tampa da caixa. E desatei a gritar com toda a força e a pedir socorro em todas as línguas que sabia. Em seguida, atei o lenço a uma bengala que tinha e, fazendo-a sair pela abertura, manejei-a muitas vezes no espaço, a fim de que, se algum barco ou navio estivesse próximo, os marinheiros pudessem conjecturar que dentro daquela caixa estava um desgraçado mortal. Não notei que tudo isso tivesse dado algum resultado, mas constatei que a minha caixa caminhava sempre para frente. Ao cabo de uma hora, senti que chocava contra alguma coisa dura. Temi, a princípio, que fosse um rochedo e fiquei muito alarmado com o caso. Ouvi, então, claramente, bulha sobre a tampa da caixa, como a de um cabo. Depois fui içado, a pouco e pouco, quase 3 pés a mais do que estava anteriormente. Ao notar isso, ergui ainda a bengala e o lenço, gritando por socorro até ficar rouco. Como resposta, ouvi grandes aclamações repetidas 3 vezes que me causaram transportes de alegria que não podem ser compreendidos senão por aqueles que o sentem. Ao mesmo tempo, ouvi andar sobre a tampa e alguém, chamando pela abertura em inglês, perguntou: "Está alguém aí?" "Sim!" respondi. "Sou um pobre inglês reduzido pela fortuna à maior calamidade que até agora qualquer criatura tenha sofrido. Em nome de Deus, salve-me desta enxovia." Ao que a voz me redargueu: "Tranquilize-se. Nada tem a recear, a caixa está segura ao navio e o carpinteiro vem já para fazer um buraco e tirá-lo daí." Respondi que isso era desnecessário e demorava muito tempo, que bastava que qualquer tripulante pusesse o dedo no cordão a fim de levar a caixa para fora do mar e colocá-la a bordo. Alguns dos que me ouviam falar assim imaginavam que era um pobre insensato. Outros riam. Eu, entretanto,
Não me lembrava que estava tratando com homens da minha estatura e da minha força. Apareceu o carpinteiro e, dentro de poucos minutos, fez uma abertura na tampa com a largura de 3 pés e deu-me uma pequena escada pela qual subi. Entrei ao navio em um estado de grandíssima fraqueza. Os marinheiros ficaram espantados e formularam-me 1000 perguntas a que não tive coragem de responder. Imaginava ver-me entre pigmeus. Tanto os meus olhos se haviam habituados aos objetos monstruosos que acabara de deixar. Mas o capitão M. Thomas Willetges, homem de probidade e de mérito, oriundo da província de Salop, reparando em que eu estava caindo de fraqueza, mandou-me entrar para o seu quarto, deu-me um cordial para me fortalecer e fez-me deitar na sua cama, aconselhando-me a que repousasse, pois carecia bastante de descanso. Então, caro audioleitor, se você gostou deste conteúdo, deixe seu like e inscreva-se no canal, ativando o sininho para ser notificado dos próximos vídeos, com os próximos capítulos deste e de outros livros que estarei publicando. Um grande abraço e até a próxima!